Olá, eu sou Ana Carolina Bolina e venho, por meio deste vídeo, argumentar oralmente na defesa do meu artigo científico intitulado Amazônia, o percurso da devastação ambiental rumo ao potencial genocídio indígena na atual política brasileira. Como todo histórico de lutas que permeiam as conquistas por direitos das minorias, a população indígena no Brasil caminhou paulatinamente até conseguir o reconhecimento de garantias constitucionais que salvaguardassem as suas condições de cidadãos com as devidas inclusões étnicas. Os direitos relativos às terras indígenas foram originalmente reconhecidos pelo Estado brasileiro na Constituição de 1934, quando concedeu a esses povos uma legitimidade à posse territorial, sendo vedada qualquer tentativa de alienação. No entanto, tais garantias possuíam um cunho integracionista, na medida em que reivindicavam que os índios fossem integrados à população brasileira sem haver a devida preocupação de preservar a cultura. A vigente Constituição de 1988 representa um marco do nascimento de uma proteção indígena mais abrangente, visto que estabeleceu um avanço no tratamento dado aos índios, reconhecendo-os como povos originários, que já existiam anteriormente à criação do Estado, devido ao fator histórico da colonização brasileira e ainda considerando os detentores do direito de permanecerem como tais, respeitando a sua ancestralidade e sem a necessidade de incorporação a uma nova cultura. Nesse sentido, a Lei Maior dedicou um capítulo exclusivo para tratar desses direitos, tornando a proteção indígena pautada no caráter preservacionista. Ocorre que, na prática, os povos indígenas existentes no Brasil, e principalmente aqueles que habitam a região da Amazônia, enfrentam uma série de ameaças externas e desafios à sua existência e herança cultural. No cenário da atual política brasileira, o governo, que pautado no interesse de explorar recursos decorrentes da extração de madeira e da agropecuária na floresta, incentivou atividades com alto risco de degradação ambiental e destruição do território indígena, desconsiderando a proteção existente no texto constitucional. Os incêndios ocorridos, na maioria das vezes, são derivados da ação humana e não de causas naturais. O fogo é utilizado para a limpeza de florestas, desmatamento de árvores e, com isso, a obtenção de propriedades mais vastas para a venda ao agronegócio industrial. Sendo assim, os chamados grileiros utilizam o fogo para afastar as comunidades indígenas, forçando-os a abandonar suas terras e não reivindicar seu direito constitucional de obtê-las. No presente ano, o Instituto Nacional de Pesquisas Especiais, INPE, divulgou pelo Programa de Queimadas os dados estatísticos provenientes do foco de incêndios no bioma através de imagens de satélite e constatou que áreas indígenas constitucionalmente protegidas foram atingidas. Registrou-se cerca de 40 mil focos de incêndio entre os dias 1º de janeiro a 23 de agosto de 2019, configurando o maior índice de queimadas já registrados desde o ano de 2010. O Instituto proferiu um alerta de que o atual presidente do Brasil estaria consentindo com a exploração ilegal da floresta. Como protesto, o presidente da República alegou que os dados do INPE não condiziam com a realidade e sugeriu a hipótese de haver uma conspiração contra o governo. O desfecho da situação resultou na exoneração do diretor do INPE. Muito embora, após esse episódio, os dados estatísticos continuam crescendo e decretando um sistema de alerta do desmatamento como subproduto da crise geopolítica. A situação tornou-se pauta de discussões internacionais com um duplo grau de questionamento. O primeiro envolvendo o enfraquecimento das leis ambientais e o segundo implicando na necessidade de se chamar a atenção dos direitos humanos para auxiliar, por meio de um olhar revisional, a proteção indígena na Amazônia. O desmatamento na Amazônia originou-se com a criação de gado, o comércio ilegal de madeira e a produção de soja. O processo se inicia com a derrubada de árvores através de tratores e correntes, a fim de se obter a abertura de pastagens. Logo após, as folhagens derrubadas passam pelo processo de secagem e pelas queimadas, para posteriormente tornarem-se aptas ao plantio de capim e servirem de alimentação para os animais. Assim, tem-se a substituição da vegetação existente no bioma pela criação de gado. A evolução da criação do gado bovino progrediu de 47 milhões de animais no ano de 2000 para 85 milhões nos dias de hoje. Essa política de desmatamento do atual governo brasileiro, amparada pelo lobby agropecuário e empresas de mineração, também fez com que a Alemanha e a Noruega suspendessem os recursos que repassariam ao Brasil voltados para os projetos de preservação da Amazônia. Segundo os relatórios da Rede Amazônica de Informação Socioambiental Georreferenciada,
os projetos de infraestrutura voltados para a Amazônia ameaçam a manutenção de 68% das reservas indígenas e áreas naturais protegidas. Apesar do respaldo constitucional relativos aos direitos de terras dos índios, há conflito entre o modo de vida dessa população nas áreas protegidas frente à implantação de obras de infraestrutura no país. As terras da floresta amazônica são consideradas públicas, de usufruto dos indígenas, além de também serem ocupadas pelos ribeirinhos e os quilombolas. A estratégia do atual governo consiste em transformar tais áreas em exploração de minério, criação de gado e plantação de soja, visando o comércio lucrativo e demonstrando que o país encontra dificuldades de aplicabilidade e efetividade na legislação indigenista. Conclui-se que, no que se refere à questão ambiental, há a necessidade de união dos países que integram a Amazônia, objetivando o fortalecimento de recursos em prol do meio ambiente e a implementação de políticas efetivas de controle. No entanto, a questão indígena é destinada ao Brasil, que precisa reivindicar os direitos às terras, à saúde e até mesmo à educação dos povos indígenas, visto que também integram a população. Para a obtenção de êxito no amparo da Amazônia, é preciso simultaneamente proteger as terras destinadas aos povos originários.